marketing nada mais é do que uma área de trabalho de vendas e vender o candidato para esse eleitor. Não é o marqueteiro que inventa o tema, a plataforma daquela campanha, e não é o candidato, é o eleitor. O eleitor deseja um candidato assim. Essas necessidades, se é saúde, se é segurança, se é novidade, se é mudança ou se é experiência, continuidade, é o eleitor que cria essa mensagem dentro do coração dele. Cabe ao profissional de marketing interpretar, entender e vender. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Política Capixaba Podcast. Eu, Nobinho, que falo aqui com meu amigo e parceiro de mesa aqui, professor César Albenes. Tudo bom, Nobinho? Como é que vai? Beleza? Bom Tudo demais, bom? Começando a Você semana. que nos assiste, está nos acompanhando no Política Capixaba Podcast, acompanha Exato. aí pré-candidatos, né? Vamos trazer aqui vários pré-candidatos, já estamos trazendo. Pré-candidatos, ao marqueteiro. governo. E agora vamos intercalar com especialistas nas eleições. E abrindo o dia de hoje, quem que nós estamos recebendo? Rapaz, uma figuraça aqui que duvido... Quem não mexe com política, duvido que não todo conhece mundo conhece. essa pessoa. Mercado político capixaba. Não, conhece. Um dos melhores, Quem se não for o conhece, melhor. tá fora do negócio, do jogo. Tá fora do jogo. O cara tem que ter ouvido falar. Fernando Carreiro, muito obrigado pelo seu tempo, tá se dando aqui. É um cara difícil, né? Difícil. Agradecer aí, né, Fernando? Difícil em todos os sentidos. Difícil em todos os sentidos, né? Imagina, como é que ele está sendo procurado aí pelos candidatos, né? Não, com Muitas certeza. campanhas. Brincadeiras à parte, brigadão por você estar vindo aqui. É uma pessoa que eu admiro muito. Não, também. Vamos bater o nosso papo aqui, falar de candidato, o que tem que fazer, o que o candidato precisa fazer para ganhar a eleição, aquele cara que tá pensando, tendo a ideia, qual foi o primeiro passo que ele tem que dar, o que não deve fazer. A gente vai bater um papo aqui hoje. Não, com certeza. Vai ser uma aula, né? Uma grande isso aí, aula. uma aula. Isso aí, nós vamos aprender de muito. estratégia política. Imagina, Né, eu que Fernando? agradeço ao Arnóbio e ao professor Albenes aqui pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação falar de política. É um tema que eu gosto muito, trabalho com isso há muito tempo e é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Mas antes, chama a vinheta. Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. Apresentação: Nobinho e professor Albenes. Política Capixaba Podcast. Fernando, engraçado, né, cara? Eu li seu livro, conheço sobre você, te admiro, acompanho seu trabalho e tudo mais. Me fala uma coisa aqui, você, no seu livro lá diz, que você vai me contar aqui agora, você queria ser correspondente de guerra, velho, jornalista de guerra, ficar lá no meio da guerra, vendo o míssil passando, se escondendo, e de vez em quando fazendo uma reportagem. Como é que é isso aí, cara? Olha, eu sempre fui movido em tudo na minha vida a desafio. Então, quanto mais desafiador é uma função, uma missão que me colocar, é mais a adrenalina, ela me é um convite muito primoroso para poder atuar, seja na vida pessoal, na vida profissional. Então, quando eu fiz jornalismo, e aí quando eu estava terminando a minha faculdade de jornalismo, eu quis ser correspondente de guerra. E minha mãe, não, pelo amor de Deus... Que é muito específico, né, muito cara? específico. Correspondente de guerra. Mas era mais pela adrenalina mesmo, de estar ali no momento e em um ambiente que geralmente gera história. Eu sempre fui apaixonado por história. Então, tá ali num momento em que o Brasil ou o mundo, né, estão vivendo um marco histórico, era um cenário muito convidativo para mim. Então, eu quis ser correspondente exatamente pelo desafio, pela adrenalina e por estar participando de um momento histórico de algum país ou de algum momento. Não, e assim, acabou indo pra guerra, né? Tá mexendo com política. Política é guerra, né? Como diz o... Exatamente. Você já visitou algum país de guerra, já? Não, ainda não. Não teve a curiosidade? Não tive a Dá um pulinho lá na Ucrânia lá pra ver como é que é. Sei lá, Faixa de né? Gaza, Não se tornou jornalista de guerra mesmo, mas às vezes é política país Mas guerra. a política é guerra, né? A política é guerra. Há uns 2, 3 anos eu quis ir a Israel e foi logo quando estourou o conflito e aí eu não tive a possibilidade de ir. Mas a política é guerra, né, Albenes? É uma guerra com data para começar e data para acabar. Acho que é a única, né? Nesse universo, data para começar e para acabar. Então, acabando que eu não fui correspondente de guerra, mas acabei trabalhando em batalhas eleitorais que a cada 2 anos a gente enfrenta. Exatamente. Né? Mas vamos lá, vamos conhecer como é que você começou, Fernando, na questão da política, né? Trabalhando com estratégia política, marketing político. Como é que você começou? Você já tem mais de 20 anos, né? Já.
nessa área. Conta para nós, como é que você Desde que eu me começou? formei, eu comecei a trabalhar com política. Fui repórter de política num jornal no interior, fui colunista de política, trabalhei no jornal Tribuna também, fazendo pauta para política. Então a política ela sempre permeou. Meu pai chegou a ser candidato em 2004, quando eu estava... Você é capixaba? Sou capixaba. Meu pai chegou a ser candidato a prefeito em 2004. E na época, curiosamente, eu gostava de política, mas não gostava do movimento político dentro da minha família, porque é um movimento desgastante, né? Eu chegava na casa dos meus pais para visitá-los e minha casa era o comitê de campanha. Então eu entrava no quarto, tinha uma reunião, era na cozinha, tinha uma reunião, na sala tinha outra reunião. Caraca, bicho. Nossa, mas eu vivi ali. Mas não foi isso que me despertou a vontade de trabalhar com política. Eu sempre gostei de política porque política envolve outros aspectos nossos como seres humanos, né? É um momento que você tá ali para poder viver tanto a parte melhor do ser humano quanto as angústias e as dores. É um momento que você consegue conhecer principalmente dos seres humanos, dos eleitores e também dos políticos. Porque os políticos, assim como nós, réis mortais, né, os políticos são quase uns semideuses do nosso universo, eles também têm dores, têm angústias, eles têm decisões, né, e muita gente não fica sabendo desse lado humano dos políticos. Uhum. Então isso me atraiu muito, eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu, dentro da minha profissão, dentro do jornalismo, eu trabalhei com política durante muito tempo, depois comecei a me interessar mais pelo universo do bastidor da política. E aí eu cheguei a trabalhar em assessoria parlamentar e montei meu escritório há 13 anos, faz agora, dia 26 de julho deste ano, faz 13 anos que eu tenho um escritório constituído e trabalho desde então com consultoria política, estratégia e a parte criativa das campanhas eleitorais. Pô, que massa. Então uma experiência. Viveu a atmosfera, né, da família. A gente sempre fala aqui, né? O cara quer se candidatar, primeira coisa que a gente fala, tem que negociar com a família. Se a família não abraçar, né? Se a mulher não tem uma avó da mulher, de um filho, do negócio, não tem como você tocar uma campanha, porque o ritmo é frenético, né, bicho? E envolve outras nuances também dentro da família, né? Meu pai, ele é contador, né? Agora já está se aposentando, mas tinha um escritório de contabilidade. E você ser candidato numa cidade muito pequena... Qual que era a cidade? Pancas. Pancas, pô. Esse ser candidato numa cidade muito pequena, igual Pancas, que tem 22 mil habitantes, um universo de 15 mil eleitores, isso cria algumas cisâneas, né? Alguns problemas ali. Então, pode criar até problemas profissionais, né? Eram problemas profissionais. Meu pai, na época, perdeu clientes, muito da carteira de clientes que ele tinha por ter sido candidato. Então, aqueles que apoiavam o outro candidato acabaram rompendo, né, e saindo, tirando os negócios deles da empresa de contabilidade do meu pai. Isso criou um problema muito grande. Meu pai decidiu ser candidato, não por vontade dele, mas porque um grupo de amigos, entendendo que ele tinha um perfil que se procurava naquelas eleições, decidiu incentivá-lo a ser candidato contra a vontade da minha mãe, contra a vontade da família inteira, mas meu pai sempre teve essa questão mais ideológica, não no estrito senso da palavra que hoje a gente conhece, sim. mas a questão de talvez fazer algo para poder melhorar o município, uma cidade onde ele nasceu, ele viveu a vida inteira, e decidiu ser candidato, e aí ele viu a política de perto, que ela não é tão problemas, né? tão benéfica assim do ponto de vista familiar. Então ele teve alguns reveses dentro do trabalho e enfim, no fim das contas ele ficou com as contas para poder pagar, perdeu a eleição e nunca mais quis ser candidato. Nunca mais quis ser candidato. Até porque assim, eu considero que a candidatura de qualquer pessoa, ela nasce primeiro no coração do candidato. É a vontade de poder disputar para poder fazer algo diferente pelo município, pelo estado, pelo país. Seja ele candidato a um cargo majoritário de prefeito, governador, presidente, ou proporcional de vereador, deputado. Mas a candidatura, ela, além de nascer no coração do candidato, ela precisa primeiro nascer no coração do eleitor. Porque se o candidato não tiver um perfil, né, que aquele município, aquela região, né, quer para aquele momento, não tem marketing, não tem comunicação, não tem apoio político que faça aquele candidato ser eleito. Porque se a cidade quer um perfil
um estado que é um perfil diferente daquele que se apresenta, e aí está o papel do marketing, que é tentar lustrar, pegar as qualidades desse candidato e tentar conectá-las ao desejo do eleitor para aquela eleição. Se o desejo do eleitor está completamente oposto ao perfil daquele candidato, não tem como eleger esse candidato, sabe? Entendi. Mas marketing, não acredito na figura do marqueteiro mágica, milagreiro. né? Marketing não faz milagre. Havia até, há um tempo atrás, eu me lembro, o pessoal até brincava, né, que existiam duas marqueteiras aqui, que o pessoal chamava de bruxas do marketing, bruxas, né? Como se fosse uma coisa mágica, né? Você pega o cara que não é nada e transforma ele num candidato vencedor. Bruxa no bom sentido, né? Mas nesse sentido de que não é bem assim. Quer dizer, a Beth, né? Beth, eu trabalhei com Beth, velho. Das antigas mesmo. Eu tenho uma história com ela. Eu fazia umas artezinhas assim, aí ela falava assim pra mim. Eu ia lá na casa dela lá, né? Ali na Mata da Praia, exatamente. Aí ela chegava pra mim, bicho, mas tem muito tempo isso. Aí ela fala assim, eu falo, pô, me dá umas dicas aqui das artes que eu falei, espera lá na recepção. Aí se você me esperar, no final eu vou te atender. Minha mãe ficar 3 horas lá, chupando bala e tomando café. E aí ela me recebia, mexia, rebiscava o meu negócio todo, depois levava lá pra ela ver. Só que eu tenho essa história aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, no negócio que você tava falando aí. Já aconteceu com você, um cara te contratar, né? Um político vai lá e não, vou contratar o Fernando Carreiro, que é um nome renomado hoje, a pessoa fala, pô, vou botar o Fernando Carreiro porque já aumenta as minhas chances de ganhar a eleição. E você olhar esse cliente, o perfil dele e falar assim, putz, esse cara aí não há nada que resolva aqui. Ou você encarar o desafio e você depois perceber que o perfil do cara não tem nada a ver com o que você vai propor ali para estar apresentando para a população. Já aconteceu esses casos assim com você? Já, acontece até hoje sempre, né? Conta aí, acontece até como hoje. É que você age? O que acontece é o seguinte, eu não posso escolher o candidato, ele pode escolher o profissional que vai atendê-lo, eu não tenho como escolher. Mas eu posso... sempre no início, assim, eu costumo dizer que o marketing político, antes de ter que ter um profissional ali competente, é uma história de pele. Porque você acaba entrando na vida do candidato muito mais profundamente, porque... Você tem que conhecer a vida dele. Tem que conhecer a vida dele, você tem um tempo ali razoável, né? Às vezes um pouco tempo, às vezes muito tempo. Tem candidato que me contratou 2 anos antes da eleição para poder ser candidato. E você acaba entrando em pontos que são muito ligados às fragilidades, às angústias do candidato. Então, antes da competência, de você procurar por um profissional de marketing competente, esse profissional tem que você tem que ter uma certa sinergia com esse profissional e o profissional com o candidato. Caso contrário, a tendência a ter uma ruptura, uma desavença durante a eleição, ela é muito grande. Então, eu procuro sempre avaliar, quando um candidato me procura, se existe essa sintonia. Porque, caso contrário, os reflexos são muito perigosos para a própria candidatura dele. Então, até recentemente mesmo, eu trabalhei para um pré-candidato durante um período e chegou agora no momento pré-eleitoral, já na fase na bica para começar a campanha. Começar a eleição, e eu vi que realmente não ia dar para ter continuidade esse trabalho, e preferi conversar com ele, fazer uma transição tranquila e deixar ele livre para poder procurar um outro profissional. Porque nosso santo não bateu. E assim, da mesma forma como eu tenho essa sensação, o próprio candidato às vezes pode ter. Então, por mais competente, não tem essa só de o profissional ser só competente. Ele precisa estar preparado para poder... acaba sendo que o marketing durante a eleição é um casamento. Então você precisa ter essa sintonia com seu par ali para que as coisas fluam. É um relacionamento mesmo, né? Num relacionamento, só o amor não sustenta o relacionamento, né? Verdade. Existe uma série de outros fatores indexados ali que você precisa para que a relação se mantenha de pé. E na trajetória de campanhas eleitorais, entre o profissional de marketing e o candidato, também só a competência ela não vai sustentar esse relacionamento. Ela precisa ter essa sintonia para que o trabalho flua da melhor forma possível. Perfeito, exatamente. Eu fico imaginando, né, eu também tenho alguma experiência em campanhas, que é muito difícil o trabalho do estrategista, porque o candidato tem que confiar muito nele. Porque entre o estrategista e o candidato, tem os assessores, os puxa-saco, aquele pessoal, né,
que quando o candidato Dá ganha, muito pitaco. fala, eu que ganhei, não foi o trabalho que você fez, não. Cara, sempre vai aparecer um que acha que é o pai da criança. Nesse caso aí tem uma história né? muito... E aí, rapaz, é uma disputa de ego, né? Uma disputa, Sim. né? Esse cara não tá fazendo, esse marketing não tá legal, não, esse material não tá bom. Caraca, eu tenho uma história muito curiosa. É um espetáculo de gente que não entende do eu não processo. vou dizer o ano para não poder não comprometer. Precisa dizer, mas não, eu mas fui só conta a trabalhar história. para um Fácil candidato não, que tinha uma claque que era, eu chamo de claque, né? Que é o pessoal que está ali, que dá opinião, mas que tem a importância na campanha. Que às vezes a pessoa tem já tem intimidade, já tem um tempo com a pessoa. Militância. Essa militância é ela que vai para a rua sem receber muitas vezes nem um centavo para poder carregar as ideias, as bandeiras do candidato. Literalmente, né, as bandeiras do candidato está bandeirando na rua. Só que dentro o professor Albênio já trabalha muito na área também, entende que dentro do ambiente estratégico, quanto menos opinião externa você tiver, e quando elas vêm tem que ter umas certas camadas de filtro, essa claque que está ali para poder muitas vezes aplaudir o candidato e vaiar o candidato adversário, ela tem a sua importância, mas dentro da estratégia ela acaba atrapalhando. Porque se o candidato começar a ouvir muito a opinião de todo mundo, ele vai tirar do foco que um trabalho do estrategista ele não é baseado pelo movimento dos apoiadores. Ele é baseado por meio de pesquisas, por meio de leitura de tendências, da conjuntura, né? Do cenário. E, às vezes, essa galera acaba atrapalhando. Então, é o pitaqueiro. Não faz muito tempo... Como é que você chama? Claque. Não faz muito tempo, um candidato me procurou, um candidato da direita, e nós começamos um trabalho para ele, mas um dos primeiros pedidos que eu fiz olha, a sua claque tem uma importância muito grande na sua campanha. Isso que eu te pergunto, você avisa o cara ela que vai levar a sua campanha para a rua, ela que vai pedir voto, ela que vai entrar nos grupos de discussão e vai defender o seu nome. Isso. Só que da porta para dentro do escritório, ela não entra. Tem que ser protegida. Porque se ela entrar, ela bagunça, ela tumultua o cenário. Então ela tem, acho que é cada um no seu lugar, né? Nós estamos acabamos de passar por um período de Copa do Mundo. Isso. E dentro de uma Copa, o técnico tem o seu papel, o massagista tem o seu papel, o jogador tem o seu papel e a torcida também tem o seu papel. Claro. Mas é cada um fazendo o seu papel para que o jogo flua da melhor forma possível e provoque a emoção que a gente em casa ou a gente na arquibancada tem. Então, uma campanha eleitoral, se a gente for levar para esse ambiente, né, metafórico do futebol, é a mesma coisa. Cada um tem o seu papel. O estrategista é o técnico ali, ele tem o seu papel. E, curiosamente, quando o time não ganha, a torcida não é trocada, o jogador não é substituído, o que é trocado é o técnico. Né? É sempre assim. Verdade. A culpa é sempre do técnico. Então, já que a culpa é sempre do técnico, então o técnico tem que fazer o seu papel. Tem que ter uma autoridade ali tem que também. Ter autoridade. Exatamente. Quando ganha a eleição, eu sei que você não curte muito esse termo marqueteiro, mas é o marqueteiro ou o candidato que ganha? É o candidato sempre, o candidato que ganha a eleição. O profissional do marketing, eu não acredito na figura do marqueteiro milagreiro, não existe. O profissional do marketing, a figura dele é ler as pesquisas, entender o que a sociedade deseja, tentar cruzar com o perfil do candidato que ele tem. Eu sou totalmente contra inventar personagens, porque uma hora ou outra essa máscara cai. Né? Nós temos na história política brasileira recente vários exemplos disso. Então eu procuro potencializar as qualidades daquele candidato. E o papel do profissional do marketing é exatamente decodificar essa mensagem e levá-la para a população. Mostrar que, olha, esse perfil desse candidato que você quer, esse meu candidato tem essa e essa característica. E transformar a mensagem da campanha em algo que seja percebido e recebido pelas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes segmentos da sociedade. Então, a mensagem da campanha é uma só, mas a linguagem ela muda. Ela muda de acordo com o público, ela muda de acordo com o canal de comunicação. Então, na internet é uma linguagem mais solta, uma linguagem mais informal. Na televisão, a linguagem é um pouco diferente, até porque a televisão é o único canal hoje, depois da internet, que reúne áudio, vídeo, texto, né, imagem, de todas as formas. É diferente a linguagem no rádio, que é uma linguagem muito mais... Ela é informal e é uma linguagem de bate-papo, né? Tanto que o podcast saiu dessa... É oriundo dessa linguagem. Isso. Então, o papel do profissional do marketing é exatamente entender quais são os desejos, as necessidades daquele eleitor, porque a candidatura... qualquer candidatura, além de nascer no coração do candidato, nasce no coração do eleitor. É o eleitor, não é o marqueteiro que inventa
o tema, a plataforma daquela campanha e não é o candidato, é o eleitor. O eleitor deseja um candidato assim, tá com essas necessidades, se é saúde, se é segurança, se é novidade, se é mudança ou se é experiência, continuidade. É o eleitor que dá ele que cria essa mensagem dentro do coração dele. Cabe ao profissional de marketing interpretar, entender e vender, né? Porque o marketing nada mais é do que uma área de trabalho de vendas e vender o candidato para esse eleitor. Ainda assim, na mesma linha de raciocínio, e quando perde? Quem perdeu? O candidato marqueteiro. É o marqueteiro. Geralmente os caras falam, o técnico quer substituir. É desleal, né? Alguém tem que ser ocupado. Mas vamos lembrar Mas aqui, eu acho assim, em campanha nenhuma, se a gente for olhar o copo meio cheio, em campanha nenhuma há perdas. Sim. Ou você ganha ganhando, ou você aprende. Ou você aprende. Né? Se um candidato Legal. perde numa eleição e entende quais foram os fatores que o levaram a perder aquela eleição, e o profissional do marketing também fazendo o seu meia-culpa, é possível acertar numa próxima eleição. Sim, sim. Né? Sempre enxerguei pelo ângulo de ser, assim, não, é uma coisa positiva, você transformar isso em uma situação positiva. Você errou, você já sabe que aquele caminho ali você não vai pegar mais. Entendendo? Você vai mudar a rota, você aprende, né, com aquilo, né? Porque tem gente que joga muita energia no erro e fica... Eu sempre, na minha vida, no geral, assim, eu sempre, assim, eu errei aqui, pô, beleza, eu tento analisar o que eu fiz, pra onde que eu vou tocar agora, entendeu? Eu sempre transformei isso num ponto positivo, é isso aí. Não, e às vezes eu conheço alguns profissionais também de marketing, né, que até dizem assim, às vezes a campanha não é pelo número de acertos, né? É pelo número menor de erros. Às vezes ganha quem erra menos. Porque errar, todo mundo vai errar de alguma maneira, né? Na equipe tem crise, às vezes faz uma coisa que não é por ali, você está em alta, você tá em... Mas às vezes Mas aí é a experiência também, né? Se ele já foi candidato, ele já sabe. Hoje um profissional fazer, né? Hoje que ele tem no coração dele, como você mesmo disse, ele falou, pô, quero ser candidato, tô cansado de ficar assistindo esse negócio sentado aqui reclamando, eu quero me tornar um parlamentar do legislativo, virar um deputado estadual, ou vou tentar administrar minha cidade. Um cara assim que começou do zero, que não tem ligação nenhuma. Qual hoje é o primeiro passo que ele poderia dar assim, em direção a um projeto desse? Um cara que bateu uma vontade dessa assim, não tá aguentando o que tá vendo, vou botar a mão na massa. Qual é o primeiro passo que ele tem que... A primeira coisa é ter escuta ativa. Ele não vai ser candidato dele mesmo. Então ele tem que escutar a sociedade, a comunidade, as pessoas mais próximas a ele. Está começando, escuta as pessoas mais próximas. Se ele é da área da saúde, escutar os profissionais da saúde, as pessoas que são usuários do serviço de saúde, quais são os problemas que têm, e isso levar para qualquer outra área. É escutar, primeiramente, formar seu grupo de apoio, né? Aquelas pessoas que acreditam nele como pessoa e acreditam que ele vai ser um bom candidato. Porque ninguém... a eleição, eu costumo dizer que ela é formada por um tripé. O tripé político, que aí você tem a conjuntura política, que ela precisa também estar favorável, mas tem os apoios, tem a articulação política, tem está numa boa chapa, né, que te favoreça, a comunicação e o marketing, que vão levar a mensagem dessa candidatura às pessoas, e os recursos financeiros. Se uma dessas pernas falha, a campanha fica manca, e aí as chances de outro candidato que tem esse tripé muito fortalecido ser eleito no seu lugar são grandes. Então, o dinheiro sozinho não ganha eleição, a articulação política sozinha não ganha eleição e marketing político sozinho não ganha eleição. Você precisa reunir essas 3 características dentro de uma campanha. Então, para um candidato que quer começar, ele ter essa escuta, entender o cenário, começar a ler sobre o tema, sobre política, sobre os movimentos eleitorais, conhecer a história, conhecer o município, né, por onde ele vai disputar, ou os municípios, caso ele tenha mais de um reduto, e escutar muito, porque é dali que vão nascer as ideias, as propostas, para que você fale diretamente ao coração das pessoas. Muito bom. Só lembrando aqui o pessoal se inscrever no nosso canal para acompanhar, né? Claro, estamos aqui hoje com o Fernando Carreiro, grande estrategista, né? De marketing político. Um dos melhores do estado, eu gosto de evidenciar meu convidado. Se não for o melhor. Tá? Se não for o melhor. Exatamente. Aperta o sininho para receber notificações do nosso canal, receber outras entrevistas, acesse o www.politicacapixaba.com.br, acesse o nosso Instagram e também acesse a rede social do Fernando Carreiro, não é isso? É isso aí. Tem o Instagram lá. Tem Fernando você Carreiro tem mais de Consultoria. Né? Fernando Carreiro Consultoria. Que é da empresa. Tá certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, aproveitando aqui para tirar várias dúvidas.
O candidato que ele vai fazer ali o marketing dele e tudo mais, aí ele vai vir com as propostas, né? Eu já ouvi falar muito que às vezes quando o cara tem muita proposta, isso acaba atrapalhando você pegar ali um público, você falar que você faz tudo. Geralmente eu vejo o pessoal, não, pega 3, 4 propostas, foca numa direção ali. Isso é real mesmo? O cara que fala que vai fazer tudo, que um monte de propostas. O trabalho de marketing político, eu gosto muito, e quem trabalha, quem já teve a satisfação de trabalhar mesmo em alguma das áreas adjacentes aí, ele é multidisciplinar. Então, uma das disciplinas que a gente considera dentro do marketing político é a de inteligência e a outra delas é a de neurociência. E nós, como seres humanos, temos uma capacidade limitada de reter informações. Não à toa, hoje, nesse movimento de redes sociais, dessa quantidade de informação que circula o tempo todo, que a gente recebe o tempo todo via redes sociais, em aplicativos de mensagens, nós não temos a capacidade de reter essas informações por completo. E a ideia dentro do marketing político é que se fale muito pouco, sobre muito poucos assuntos, mas que se fale de formas diferentes. Porque como o ser humano tem essa capacidade limitada de reter um número grande de informações, você pode tirar pelo jornal. Você pega um jornal, lê o jornal inteiro, quando você fecha a última página, se te perguntarem para você destacar 5 notícias que você leu ali, você não é capaz de dizer essas 5 notícias. Porque nós não conseguimos reter essa quantidade de informação. É a limitação nossa, do nosso cérebro. Mas o nosso cérebro funciona por repetição. Então, quanto mais você fala sobre determinado assunto repetidas vezes de forma diferente, as chances de nós guardarmos, e nós temos muita propaganda, muita publicidade que a gente viu na televisão, que hoje a gente repete espontaneamente alguns jingles, aquelas musiquinhas de propaganda não política mesmo. Sim, sim. Repete alguns slogans, né? E alguns ficaram marcados ao longo de décadas. Por quê? Porque eles foram repetidos à exaustão. E a ideia do marketing político é a mesma. É que o candidato tenha um ou 2 assuntos prioritários e que ele possa... Não que ele não vá discutir outros assuntos, mas que esses 1 ou 2 assuntos prioritários sejam a marca dele e que ele possa repetir durante toda a campanha esses 1 ou 2 assuntos de formas diferentes, em linguagens diferentes, com a mesma mensagem, para que ele crie uma certa correlação na cabeça do eleitor em relação àquele candidato, relação candidato-assunto. Deixa eu fazer uma pergunta também. Eu acho interessante, Fernando, nós vamos, essa eleição, nós vamos votar para 6 cargos, né? Começa com deputado federal, depois estadual, 2 senadores, governador e presidente, né? Você que tem uma grande experiência já na estratégia política, no marketing político, é mais fácil fazer uma campanha de um cargo majoritário, por exemplo, governador, senador, presidente, ou é mais fácil uma campanha de deputado, né? Que a gente chama de deputado estadual, federal ou senador? Ou não, boa. Ou não tem diferença? Eu acho que sim, porque, por exemplo, no caso de pesquisa, às vezes o pessoal fala, dá para fazer uma pesquisa para deputado? Fica estranho, né? Parece que deputado, geralmente é para um prefeito, né? Um governador. É um cargo majoritário. É um cargo executivo, majoritário, isso aí. São campanhas distintas, são campanhas diferentes, né? As campanhas para cargos majoritários, que são campanhas de presidente da república, governador, senador, que apesar de ser um cargo legislativo também é majoritário, e prefeito, e proporcional, que os eleitos são eleitos de acordo com a proporção, são campanhas diferentes. Porque quando você faz uma campanha para deputado, você tem que fazer com que ele seja o primeiro colocado na chapa para que ele seja eleito. Né? O primeiro ou o segundo, dependendo de quantas pessoas, quantas vagas aquela chapa for ter. Mas do ponto de vista de comunicação e de marketing, as campanhas majoritárias, elas conseguem se desenvolver melhor porque elas têm programa de rádio e televisão, coisa que os candidatos a deputado e vereador não têm. Tem mais plataformas. Tem uma exposição maior, você pode atuar em mais plataformas. E elas chamam naturalmente mais atenção da imprensa e das pessoas pela posição do cargo. Então, muitas vezes, várias pesquisas já testaram, uma pessoa comum, né, um eleitor comum, médio, né, a gente chama de eleitor médio, que não é aquele que é formador de opinião, né? O eleitor médio não sabe o que faz um vereador, não sabe o que faz um deputado, mas ele sabe, muitas vezes não sabendo o que faz um prefeito ou um governador, não saber de forma retórica de dizer, né? Falar com precisão, mas ele sabe que esse cara, o prefeito, o vereador, o presidente,
tem a capacidade de mudar a vida dele, de transformar a vida dele. Sim. Então, essas acabam sendo as candidaturas que recebem mais luz, né? Mais atenção do eleitor, mais atenção da imprensa pela capacidade executiva que elas têm. Então, acaba sendo, do ponto de vista de comunicação e marketing, mais fácil trabalhar essas candidaturas, fácil entre aspas, porque os mecanismos de comunicação eles são maiores, né? E tem uma exposição maior, né? Uma campanha, por exemplo, esse ano de governador-presidente da República. Então, um dia é governador, o outro é presidente da República. Elas vão se intercalando, sabe? Um é, se eu não me engano, um dia é presidente com governador, na verdade, no outro é senador. Então, os programas de televisão eles vão se intercalando e tem os comerciais. Então, a imagem daquela pessoa na televisão, na rua, nas redes sociais, com mais intensidade, e até as entrevistas sabatinas e os debates que a imprensa promove. Entre eles. E é um número menor de candidatos também, né? Mas aí, por outro lado, essas candidaturas estão mais sujeitas a ataques que as candidaturas de deputados. As candidaturas de deputados. Aí vai ser uma guerra, até né? mesmo pela exposição. Eu quero falar de ataque. Até mesmo pela exposição. Então, tem um lado bom e tem um lado não tão bom assim. Entendi. É muito interessante. Sim. O deputado, por exemplo, ele vai fazer uma campanha. Às vezes eu vejo assim, vou viajar o estado inteiro. Não é melhor, às vezes, ele focar ali nos municípios que ele tem mais força? Se o deputado... negócio de estado inteiro. Se o candidato ele é um candidato de reduto simples, de um reduto só, às vezes a região que ele está, o município que ele está, tem condição de elegê-lo. É melhor que ele não desperdice essa energia e concentre essa energia. E depende também das intenções políticas. Às vezes um cara é deputado ou é candidato a deputado agora, mas tem intenção de disputar a prefeitura da cidade dele daqui a 2 anos. Entendi. Então é melhor que ele se concentre na região dele, a candidatura dele, para que ele tenha visibilidade naquela região e não desperdice energia. Mas existe um caso dos deputados que têm atuação em todo o estado. Geralmente deputados já eleitos com mandato há muito tempo, há 10, 20 anos, são pessoas que já receberam demandas, já criaram grupos políticos em várias regiões do estado. Então ele não pode abandonar essas regiões. Sim. Mas para quem está começando... mas eu não acredito que o cara tenha grupos políticos nos 78 municípios. O cara deve ter uma quantidade ali, né? Porque eu vejo, às vezes eu penso na logística de viajar para... Imagina perca de tempo. Quando você entra na votação de candidato, tem muito isso. Eu falo assim, o candidato tem que ter uma base. Em geral, uma base, um município grande, né? É como ele falou. E aí depois ele pega na região e vai perdendo densidade dos... Abrindo, né? O leque, não sei, às vezes na Grande Vitória também. Claro que tem aqueles casos, né? Temos casos aí de cara que não tem base nenhuma. O município nenhum está aqui na Grande Vitória, de Guarapari está aqui, mas tem o apoio do governo, uma máquina aí... Mas interessante o negócio que você falou. Acontece isso muito, o cara fazer ele vem para um pleito desse de executivo estadual e concentra o trabalho ali no município, já pensando daqui 2 anos vindo de executivo ali no município dele, prefeito. Muitos Isso candidatos. rola pra caramba. Muitos candidatos sabem que, inclusive, não tem as chances de vitória num pleito são muito pequenas, mas ele usa esse espaço para poder comunicar as ideias dele para o município, para aquela região, para que na próxima eleição ele já saia da frente. Ele já passa a ser uma figura conhecida. Né? Porque esse período de 45 dias de eleição, né? nós vamos ter uma exposição muito grande de material dele espalhado nas ruas, né? De gente defendendo as ideias e as bandeiras dele. E é um momento importantíssimo em que o eleitor está conectado à política. Porque fora desse período, para a gente que trabalha com política, formador de opinião, que de certa forma tem alguma ligação, a gente acha que para a gente a campanha já começou há muito tempo. Mas para esse eleitor, as últimas pesquisas mostram quando você coloca o voto espontâneo, que é aquele que está na memória do eleitor sem que ele seja induzido a votar em alguém, o número de indecisos, de não sabe, não respondeu, é muito grande e o percentual de voto, até mesmo de candidatos que têm uma certa posição, o próprio governo, o próprio... tirando a polarização que nós vivemos hoje no Brasil entre petistas e bolsonaristas, porque né, é algo que está no Brasil inteiro, mas o eleitor ele não está sintonizado, ele estava ligado na Copa do Mundo, ele só vai começar a se ligar em eleição a partir do momento em que o material começar a ganhar as ruas. Pode crer. E mesmo assim, quando começar a propaganda na TV, né? Que é lá e no mesmo final de assim, agosto, ele só vai definir o voto dele, atestado em pesquisa, ele só vai definir o voto dele na última semana. Na última semana. Que doideira. Então, ou seja, é importante, então, estrategicamente, você concentrar a maior energia então, nessa última
semana? Exatamente. Essa faz parte de montar um esquema tático para que na última semana tenha-se mais material nas ruas, para que você guarde a maior parte concentre a maior parte dos seus recursos financeiros para a última semana, para que você produza mais materiais. Tem gente que faz igual maratona, né? O cara começa com muita energia, vai chegar lá no final, na chegada, já tá morrendo, né? Não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Interessante isso que Fernando fala, né? A gente tem casos da eleição passada, por exemplo, eu me lembro, eu estava analisando alguns números, por exemplo, Renzo Vasconcelos, né, que foi candidato a federal pelo PSD, teve, acho que foi o terceiro mais votado, 83 mil votos, mas não foi por causa da legenda, mas virou prefeito de Colatina, né? E o outro que era deputado estadual, Lucas Caramuça, foi eleito deputado estadual em Linhares, né? Tem essas coisas. Que depois virou prefeito. Então, tem os dois casos, né? Que o cara pode vir não ganhar e depois na próxima virar prefeito. Sim. Mas tem também o camarada botou o nome, foi eleito para a Assembleia Legislativa, mas também está com foco lá de ser prefeito. Então, tem casos, né? Carreiro, vale tudo no marketing, na eleição? Para algumas pessoas vale tudo, para mim quase tudo. Né? Chute na canela. Chute na canela, dedo no olho. Tá valendo? Na canela. Rola na estratégia, pensar em algumas coisas, pegar o ponto negativo do cara. Mas isso faz parte. Faz parte você poder... Mas tem limite. Isso. Porque, olha bem... Não, tem limite ético, né? Aí o TRE, né? Tem gente que não tem, irmão. Tem gente que não tem. Chegar da cadeirada. Tem gente que vai botar lá o vídeo que vazou do candidato pegando amante. Será? Acontece. Pô, numa campanha eleitoral, isso é o que a gente chama... Isso acontece, não acontece? Pegar um cara fazendo uma besteira, vídeo que o cara tem guardado para apresentar lá pro marqueteiro. Aqui, mas, Fernando... ao contrário do que muita gente pensa, esse trabalho de desconstrução, que é chamado trabalho de desconstrução, contra a narrativa e contra a informação, ele não é ruim para a campanha em si. Né? O que a gente chama de estratégia de contraste, que muitas vezes você vai pegar determinado discurso de um candidato e mostrar um candidato que faz um discurso contra a corrupção, mas você vai investigar a vida dele, em algum momento ele teve casos, né? Ações na justiça. É um trabalho de desconstrução. Não é um trabalho ruim, de certa forma, é um trabalho que para a democracia faz muito bem, porque você está mostrando que o discurso não se conecta à prática daquele determinado candidato. Né? Então, às vezes, o candidato vai falar sobre família, mas você descobre que ele teve a vida toda um caso extraconjugal. E aí você está fazendo um contraste entre o que ele fala e a prática dele. Isso eu considero muito saudável para a democracia, porque você está mostrando o outro lado que o candidato não, não vai colocar. Quem realmente é o ser humano que está vendo. Mas é isso que a gente sempre fala para os nossos ouvintes, né? Estamos chegando aí no processo eleitoral, ainda estamos na pré-campanha, vamos entrar na campanha dia 16. Pré-campanha acaba quando? 15 de agosto? E o eleitor precisa conhecer os candidatos, a história pregressa dele, o que ele fez, se ele fez mesmo. Né? Mas tem uma internet hoje, né, cara? Investigar, né? Uma pesquisinha de boa ali, você consegue saber muita coisa. Esconder, mas hoje com a internet não tem como. As pessoas vão A internet procurar, também acaba né? sendo um território muito pantanoso e perigoso. Porque hoje não dá para você confiar em tudo, ainda mais com inteligência artificial, deepfake, né? Um cuidado muito grande que eu acho que as instituições brasileiras, elas não estão ainda preparadas para poder lidar com esses mecanismos da inteligência artificial. E com a inteligência artificial, o que você acha que vai virar isso? Porque acho que essa é a eleição que vai ter mesmo a inteligência. Não que ele já tinha só que ela veio evoluindo. Acho que nesse pleito é a inteligência hardcore mesmo. Tá todo mundo, ele faz tudo, vídeo, voz. Como é que você acha que vai ser esse A inteligência artificial, ela não vai substituir a inteligência humana. Né? Ela não tem essa capacidade, ela tem a capacidade de organizar informações, de tornar o trabalho da comunicação e do marketing mais célere, né? E mais eficiente muitas vezes, né? Imprimindo um pouco de qualidade, organizando essas informações. Mas ela não tem a capacidade de análise, ela não escuta pessoas, ela não tem a capacidade de observação que nós, seres humanos, temos. Mas quem souber utilizar a inteligência artificial, e eu já tenho feito isso, para poder monitorar discursos, linguagens, para poder dar celeridade aos processos de produção de uma campanha eleitoral, que muitas vezes, durante muitos anos, foi muito moroso, né? E se necessitou de uma equipe muito grande, gigantesca, para poder dar celeridade a esse processo. Hoje é possível trabalhar com uma equipe menor, mais reduzida,
e com o auxílio da inteligência artificial nesse fluxo, desses processos. A organização da própria pesquisa, né? De análise de pesquisa, por exemplo. Sim, né? Utilizando dessa maneira governo, que o Fernando está falando, tudo bem, mas tô falando que tem gente que vai usar a inteligência para produzir. Não, mas tem limite. Coisas loucas, né? A legislação do claro. A legislação, tem uma legislação específica. Que a galera Mas aí que nós né? temos no Brasil, principalmente no Brasil, uma disparidade muito grande. Porque nós temos uma internet, uma inteligência artificial com a internet que caminha subindo de elevador, enquanto as nossas instituições, a justiça eleitoral, né, a própria justiça do Brasil, elas são de séculos atrás, ela tem uma estrutura muito morosa, ela sobe de escada. Então, é difícil. Como é que ela vai fiscalizar? Ela vai acompanhar. Nós temos instituições, as próprias instituições hoje de governo, né, assembleias, câmaras, elas têm uma estrutura, e a estrutura política ela é datada de séculos atrás. A inteligência artificial está muitos anos-luz. Então, esse eu acho que é um grande imbróglio, um grande problema que nós vamos ter daqui para frente, é como conciliar essas duas coisas, porque acaba impactando na área política, quando você tem a rapidez e celeridade de um lado e a morosidade de outro, até mesmo no pensar, porque a forma de fazer política ela ainda não está adaptada para esses novos tempos. Ainda muita gente ainda faz política e faz campanhas eleitorais com os olhos no passado. Né? Enquanto a tendência até das pessoas, não das novas gerações, que elas já foram forjadas no calor desse novo momento de inteligência artificial. Meus sobrinhos nunca ouviram falar de uma máquina de datilografia, de escrever. Não, minha filha. Nem de computador, minha filha, não se minha usa filha, mais. Às vezes eu mostro um vídeo e ela, papai, cacete, irmão. Então mas nós mesmos que já estamos aí há mais tempo, já nos habituamos a um outro ritmo. Sim. Né? E esse ritmo ele precisa ser acompanhado, né? Esse novo ritmo precisa ser acompanhado pela própria política. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui, Fernando, que a gente tem acompanhado na evolução do marketing político, e essa ideia da emoção, que eu acho que é o mais fantástico, assim, como é que o nosso povo, né, ele é muito cordial, né, como dizia Sérgio Buarque de Holanda, né, no livro Raiz do Brasil, essa ideia de que você ganha o eleitor pelo coração primeiro e depois pela razão, né? Porque o cara quer saber do seu programa de governo, da sua plataforma. Isso é 20%, 30% do eleitorado intelectualizado, mas o povão mesmo, como é que você mobiliza, né? Por falar em emoção, vou fazer até uma... Porque você tem a música, você tem o vídeo do Gerson, revivendo o Gerson Camata lá, aquilo ali foi emocionante, bicho. Como é que é isso que eu acho interessante, Fernando, essa capacidade de criação, de trazer emoção, né? Para mobilizar as pessoas pela emoção, cara. É um negócio fantástico. O eleitor, ele não... Nós, todos eleitores que somos, nós não escolhemos pela razão. A razão é apenas um pano de fundo. Então, quando um eleitor chega para o candidato e pergunta qual é o plano de governo, quais são as propostas, moralmente ele já está decidindo se aquele candidato presta ou não para ele, se serve ou não, se é aquele candidato que ele quer ou não. O que o candidato vai falar é totalmente cosmético a proposta dele. Porque esse eleitor, o que ele está analisando mesmo é a forma como o candidato coloca. Ele está inconscientemente analisando como é que o candidato responde, se ele tem dado a atenção que ele requer, se a família dele se parece com a sua, se os movimentos de vida dele, se ele vai à igreja, se ele come em casa, se ele tem a vida simples, humilde ou mais requintada de acordo com a percepção daquele eleitor. Então o eleitor ele decide primeiro moralmente. Quando a gente fala de emoção em campanha eleitoral, isso não quer dizer fazer chorar. A emoção em campanha ela é provocar paixão, porque aí você vai ter um eleitor, um apoiador, alguém que acredita na sua candidatura. Torcedor, né, provocar ódio em relação ao candidato adversário. Hoje nós vivemos no Brasil um momento de ódio. Favorece, né? Muitos de nós hoje, as pesquisas mostram, muitos de nós não escolhe Lula ou a família Bolsonaro por gostar de um ou de outro, mas sim para tirar o lado oposto, para que o lado oposto não vença. Então muita gente escolhe, vota no Lula porque quer tirar a família Bolsonaro do poder e vota no Bolsonaro porque não quer o Lula no poder. Então, isso também é emoção, é ódio. Sim, né? Sim. Então, a emoção, ela se manifesta de várias formas. Paixão, ódio, esperança. Quando você provoca esperança na mudança, em dias melhores. É isso que acende a chama no coração do eleitor. E a partir de então, ele vai decidir o voto e, de repente, quando ele pergunta sobre plano de governo, sobre proposta, o que ele quer é só apenas
endossar aquele desejo que já está no coração dele de votar, de escolher ou não aquele candidato. Ele cria uma identificação com o Ele cria uma candidato, identificação. né? Conecta, né? E sobre essa questão dessa polarização, o que você acha que aconteceu, hein, bicho? Porque realmente, o dia eu tava falando sobre isso com um amigo meu. Hoje o cara não tá votando, ele vota pra tirar o outro, né? Ele não vota. Você vai fazer uma proposta aqui, vai fazer um negócio legal. Não, eu não gosto do Lula, então vou votar no Bolsonaro, ou vice-versa. Como é que você acha que vai mudar isso aí? Você acha que tá longe disso acontecer? Parece que é uma massa. Como é que a gente vai conseguir mudar isso, irmão? A polarização é um grande mal pro país, para qualquer país, porque ela acaba inibindo outras ideias de florescerem. Nós temos um país muito rico em cultura, em novas ideias, em pessoas que pensam diferente. E quando você se concentra, reduz o país a apenas duas figuras, a dois lados, você inibe os outros lados de poderem crescer. Acontece que tanto um lado quanto o outro no Brasil hoje, eles sabem que eles só existem por causa do outro polo. Porque polarização é quando você estabelece dois polos. Certo. Então, se um polo deixa de existir, isso aqui deixa de ser um polo. Então, tanto a esquerda quanto a direita sabe que um depende do outro para continuar vivo. Né? Nós temos exemplos assim, da época em que o Brasil não era polarizado, até mesmo aqui dentro do Espírito Santo, em que dentro dos municípios nós tínhamos sempre duas figuras. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. E isso se dava por quê? Porque eles sabiam, eles se retroalimentavam e sabia que um era importante para a figura do outro continuar existindo. O que ocorre no Brasil hoje é a mesma coisa. Então, enquanto um desses lados não for atingido de forma que ele deixe de existir, nós vamos continuar tendo essa polarização. Na leitura de tendência que eu tenho feito há algum tempo, eu percebo que a polarização tem se reduzido. Nessas eleições, principalmente as proporcionais para deputado estadual e federal, a questão do 22 e do 13, que são os números dos nossos candidatos dos polos, eles não vão ter a mesma força que nós tivemos em 2022. Sim. Mas as candidaturas majoritárias ainda sim, principalmente as de presidente da República e do Senado. Porque no Senado há uma discussão hoje entre aqueles que são a favor e os que são contra o impeachment de ministro do STF. Então as candidaturas ao Senado, e o Senado é a instituição de mérito para poder analisar e definir. Para resolver isso. É a última instância, ela decide, né? E então... nós teremos. Agora, alguns estados terão a verticalização da eleição, que é essa divisão de dois polos. Aqui no Espírito Santo ainda, até pouco tempo, não estava muito estabelecido. Hoje já está mais estabelecido. Nós temos um candidato que é do PT ao governo do estado, e até então nós não tínhamos o outro polo estabelecido. Nenhum dos outros dois pré-candidatos que estão postos havia abraçado a candidatura de Flávio Bolsonaro. E recentemente um desses candidatos abraçou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então está estabelecido outro polo. Aí vai depender da comunicação desses dois candidatos, se eles vão estruturar, levantar esses dois edifícios para começarem a brigar e verticalizarem a eleição. Agora, eu acho interessante também, Fernando, a gente tem acompanhado aí também, a polarização continua, mas eu acho que ela está em outro patamar, em outra qualidade, porque o Flávio, né, embora seja filho do Bolsonaro, ele tem tentado se apresentar de uma forma mais leve, tentando atrair a classe média, entendeu? Falando de temas que, por exemplo, o pai dele não falaria, como a questão do feminicídio, né? Ele até colocou pai de meninas. Bolsonaro, quando falar da filha lá, falou, aquilo ali foi vi isso. Uma fraquejada. Fraquejada, né? Ele tem tentado se colocar de uma forma mais palatável. Que viagem, né, bicho? Você não fala merda. Mas assim, por quê? Porque também tem uma parte da direita que acabou se descolando, eu acho, que do Bolsonaro, que viu que, né, o radicalismo. Tem gente que tá de saco cheio com essa porra. A verdade é essa. Desse negócio. O extremo não é bom, né? Então, claro que não. É você achar Eu conheço vários que não estão nem aí para um, para então, outro, assim, não estão resolvendo proposta. Eu também acredito, continua a polarização, mas não aquela polarização de Bolsonaro. Não, legal o que ele falou ali. Vai funcionar mais aí no executivo. Agora, por exemplo, deputado que vai achando que vai falar que o Bolsonaro tem não sei quantos mil votos, acho que isso vai aí... ter um outro que vai fazer isso, né? Não, tem muitos que estão acreditando nisso. Tem o cachorro louco que continua. Não, né? eu concordo com o que você falou, mas tem muitos que estão acreditando que vai funcionar do mesmo jeito. Mas principalmente nos últimos anos, aí o eleitor começou a perceber que aqueles outsiders que foram eleitos em outros pleitos,
eles não deram o resultado esperado. Né? Então, o eleitor está querendo uma mudança, uma oxigenação, porque, na verdade, nós, brasileiros, estamos, de forma geral, saturados da política, das brigas políticas. Então, nós queremos qual que é a solução para isso, já que nós somos obrigados a eleger novas pessoas. Temos que votar a cada nova eleição. É trocar. Não estou gostando, vou trocar. Só que essa mudança, numa leitura de tendência que eu tenho feito há algum tempo, o eleitor está querendo uma renovação segura, está querendo oxigenar a política, mas não necessariamente com alguém de fora da política, quer trazer novas ideias, mas de alguém que já tenha certa experiência, que saiba o que está fazendo ali. De repente, de mandatos passados, alguém que saiu da política, que está fora, que está voltando, ou alguém que já está na política, mas que até então não ocupou postos mais altos, né? Um vereador que pode se tornar um deputado, pode levar uma boa ideia, uma boa condução dele que ele teve na Câmara para a Assembleia Legislativa. Então, o eleitor está querendo essa renovação segura, alguém que pense diferente a política, não necessariamente alguém que seja novo de idade, mas alguém que traga um novo olhar sobre os mesmos problemas que nós vivemos há muito tempo. Então, essa ideia de que o novo, né, o novo vai substituir, embora a gente esteja vivendo uma transição política no Espírito Santo, né? Quer dizer, o novo pode vir, mas tem que ser um novo, né, com uma chancela também, né? Tipo, alguns candidatos estão se colocando, né? Novo, mas a família já está na política há 300 anos, né? Carreiro, vamos mudar de assunto que depois só política, você gosta só de política ou você gosta de outra coisa? Gosta de fazer outra coisa? Tirando agora o Fernando, que trabalha profissional da área de estratégia política. O que você gosta de fazer na vida, cara? Sei que você é um cara que gosta de viver bem. Eu vejo lá seu Instagram lá, para esse... Gosta da praia, gosta de tenho uma vida muito pacata. Eu passo grande parte do meu tempo em casa, lendo. Você gosta das montanhas, né? E gosto muito de... Sempre tá tomando um cafezinho, lendo um livro. Um café, tomar um vinhozinho e ler. Minha vida se resume a isso, ao Mas trabalho. Você não é atleta, não? Faz algum esporte? Não, somente academia que eu vou pra manter a saúde. Você gosta de jogar um tênisinho, dar uma corrida? Não pratico esporte. Rapaz, eu achava que você ia chegar aqui e falar, eu gosto de lutar, gosto de jogar um tênis. Não. Não pratica? Minha vida é bem pacata mesmo. O tempo que eu tenho livre, que é pouco tempo, mas o tempo que eu tenho livre, geralmente eu tô em casa, tenho meus 2 cachorros, que sou apaixonado por eles, e aí... levo para passear, gosto muito de ir pro meio do mato, onde tiver silêncio, eu aprecio muito o silêncio. Porque a vida da gente é tão tumultuada no dia a dia, né? A gente vive loucura, meu telefone há muitos anos já, ele vive no modo não perturbe. Então ele não toca, ele não apita, porque a nossa vida foi se transformando nisso. Hoje nós somos reconhecidos como bons ou ruins. Os bons são aqueles que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso é uma total inverdade, né? A gente está sendo treinado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ler, tem que estar atento ao que está passando na televisão, e você responde uma mensagem no aplicativo de mensagem, atende outra ligação, e isso tem tornado... Temos criado uma geração de pessoas com muitos transtornos e problemas mentais. Então, eu tenho feito tentado fazer o caminho inverso. Evidentemente que eu vivo num ambiente que eu tenho que que é carregado de informação, eu preciso estar atento a muita coisa. Então, eu tenho adotado alguns mecanismos para poder não me deixar sucumbir pela tecnologia. Tô falando. E agora vai ser um período pesado, né? Eu então me conecto com você nessa mesma onda aí, porque eu também já tenho um tempo que eu pego o meu telefone e quando eu chego em casa, não atendo mais ninguém. Não, eu também faço já isso. Há anos eu faço isso. Aí ninguém até reclama, não consigo falar com vocês. Não falo, irmão. Não faço, sabe porque eu o tempo todo... Primeiro que celular, a gente é da geração que... Eu não vi celular. Eu tinha 20 anos, o celular tava começando, irmão. Não tinha como te achar. Ou se ligava pro telefone fixo, a pessoa tava lá. Ou então, eu lembro do papai usando bip, essas coisas. Então, celular hoje, queria aquele negocinho. Você manda mensagem, você tem que responder. E de noite, cara, eu chego em casa, eu quero o quê? Eu vou dar um treino, vou treinar um jiu-jitsu, vou ver minha filha, sentar, falar com ela, entendendo? Se eu chegar e ficar em casa, já tô resolvendo coisa, e parar no celular, bicho, eu vou até a hora de dormir. E, pô, aí as pessoas reclamam. Aí o que eu faço? Eu chego, desligo o telefone. Aí eu dou atenção pra minha mulher, pra minha filha, saio, vamos comer um churrasquinho ali, vamos na academia, eu vou pra academia, eu vou pra academia, eu converso com o mestre, sento, converso com os colegas e tudo mais, em vez de ficar celular. Igual vejo reunião,
cara olhando o celular no meio de uma reunião, cara. Eu acho isso um absurdo, cara. Sacou? Mas é tão comum que não é absurdo. É absurdo você chamar a atenção. Pô, presta atenção aqui em mim, aqui, irmão. Você tá com o celular. Então ficou uma coisa neurótica, né? Nós estamos num momento em que a gente vive de futuro. De futuro. Você não tá no presente. Você tá aqui no telefone celular, agendando a próxima reunião, mas na próxima reunião você já vai estar marcando outro compromisso e você já vai estar pensando sempre um tempo à frente, e o presente tem ficado no passado cada vez mais. Você não vive o presente. Caramba, sensacional. Isso te ajuda, né? Você sente que ajuda a sua vida. Até porque pra gente poder criar, né, toda pessoa que tem esse processo criativo dentro do seu ócio, né? Tem que ter o ócio, dentro do seu ofício, a criação, ela precisa do ócio para que a cabeça consiga fazer essas conexões. Então, o momento que eu sento para poder ler, que eu vou para o meio da selva, da Mata Atlântica, para poder descansar, são os momentos que eu tenho mais ideias, que eu consigo, que as informações, aquelas vozes da cabeça da gente, elas vão abaixando e você começa a enxergar, no meio de tanta informação, de tanta turbulência, consegue enxergar caminhos para tudo. A criatividade, top demais. Da criação. É isso mesmo. Se você acompanhar o Fernando lá, você vai ver que é tudo isso mesmo. Eu vejo lá de vez em quando no mato, lá com um cafezinho, às vezes tá lendo um livrozinho, os cachorrinhos, maneiro. A gente tem que viver também, né? Não, tem que ser, não é só maluquice não, a gente vive Embora na doideira. esse momento, para quem vive trabalha em eleições, agora vai ser um momento intenso. Agora é a hora que acaba. Agora você volta, você fica em Vitória? Fico aqui. Depois que passa, depois que passa a gente dá uma sumidinha. Legal. Bom, né? Acho que nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Chamar a atenção dos nossos ouvintes, fiquem ligados no nosso canal, né? Clica aí. Isso, vou te pedir para você clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, compartilhar, passar para frente, né? Esse bate-papo aqui, se você gostou, comenta aí. Tem alguma dúvida, comenta aí também. Com certeza o Fernando vai acompanhar lá, vai responder, né? Fernando, você quer dar uma consideração final para o nosso público? Até um conselho aí que vai votar. Presta atenção, dá um conselho, você que é profissional da área, para quem... Estou falando para o eleitor mesmo. Não, embora eu trabalhe com marketing político, o marketing tem esse papel, mas não são todos os profissionais da área que têm um compromisso com a verdade. Eu sempre costumo dizer que, uma vez me perguntaram, que jornalista ele tem um compromisso com a verdade. E me perguntaram uma vez, eu fui dar uma palestra numa faculdade de jornalismo, e aí me perguntaram se eu tinha deixado de ser jornalista. Eu falei, não, continuo sendo jornalista, porque o jornalista, ele tem um compromisso com a verdade. Eu não faço mais jornalismo, estou na área de relações públicas, né? Agora eu trabalho vendendo pessoas, eu sou uma pessoa que vende pessoas. Só que eu continuo tendo compromisso com a verdade, e a verdade ela nunca está de um lado só. Então, para que o eleitor que vai votar nessas eleições, para que ele possa analisar a história de vida do candidato com critério, analisar as propostas, mas também entender se aquele candidato está conectado com esses tempos. Porque nós, como eleitores, a gente não escolhe muitas vezes o que é bom pensando, a gente diz que é o melhor para o nosso estado, para a nossa cidade, mas na verdade a gente está pensando na gente. Será que esse cara vai trabalhar em favor da minha comunidade, em favor daquilo que eu acredito? Então, seja qual for o motivo definidor do voto, que o eleitor possa analisar a história do candidato, dos candidatos, analisar aquilo que ele fez, ou aquilo que ele, de repente, é um candidato de primeira viagem, quais são as ideias dele, e de repente apostar nesse candidato ou nessa candidata, para dar um voto de confiança. Mas o principal é analisar aquilo que esse candidato tenha feito ao longo da vida, porque o que nós fazemos hoje é muito reflexo daquilo que nós já fizemos antes, daquilo que nós vivemos. Então, para que o eleitor tenha essa consciência na hora do voto. Parece clichê falar, mas até mesmo para nós profissionais, o nosso trabalho, há profissionais da área que trabalham sério, mostrando a verdade do candidato, né? E aqueles profissionais que também acabam desconstruindo com a verdade de um outro candidato o adversário, né? Mas é sempre trabalhar para os profissionais de marketing político, trabalhar com a verdade. É essa verdade que o eleitor tem que buscar no dia de votar. Maravilha, que aula, né? Porra, que aula, que ensinamento. Muito obrigado, Fernando. Fernando, eu te agradeço demais. Galera, se vocês olharem, é porque eu não vou mostrar aqui, a quantidade de perguntas, né? Não, eu te mostrei lá, né? Tinha umas 100 perguntas. Eu falei que eu não vou te fazer todas não, mas
aqui, esse bate-papo aqui é pra esticar horas, né? Eu sei que você tem o seu horário também, tá apertado, mas ó, eu te agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, participado com a gente. Obrigado pela consideração de sentar aqui com a gente, conversar com a gente. E, pessoal, acessa Fernando Carreiro, segue Fernando Carreiro Consultoria. Isso. Acessa lá o Instagram dele, segue, conheça o trabalho do Fernando. E também acessa o www.politicapixaba.com.br para você ficar sabendo o que acontece na política, o nosso canal no YouTube. Segue a gente aqui, professor. Exatamente. César Albenes Cruz. E também os pré-candidatos, quem será candidato. Quer conhecer pesquisa, um bom consultor, né? Fazer lá um... Siga o conselho do trabalho Fernando. com o nosso amigo, procure Fernando Carreiro. Sim, né? Com certeza. Se você quer se promover, saber o que fazer, tá aqui Grande o cara mestre certo. da estratégia política. Quero agradecer demais o convite. É sempre um prazer falar de política, estar aqui com duas figuras que entendem de política e que conhecem bem o nosso estado. E agora eu vou, como você disse, né? Eu tenho que correr, que eu vou voltar pro meu campo de batalha. Tá certo. Né? Pro meu campo de batalha para Fernando, obrigadaço, muito cara. obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Fernando. Tamo junto. Sucesso aí nas eleições. Obrigado. Até a próxima.